obviamente já passou da hora do tempo capitalizar melhor sobre a derrubada das estátuas em relação aos outros republicanos e aos próprios democratas do centro. Porque ele é o autor da frase que questiona a hipótese, que questiona quando que Thomas Jefferson ou George Washington vão ser depredados. Ele é o autor da reflexão, em 2017. Ele diz, quando as estátuas dos confederados começaram a ser derrubadas, ele diz: olha, mas qual que é o limite? Quando que as estátuas de Thomas Jefferson ou George Washington vão ser derrubadas? A mídia, a imprensa, à época, foi quem contra-argumentou, mas isso tem a ver com os confederados, não tem nada a ver com George Washington, Thomas Jefferson. A mídia assumiu essa posição. 2 anos depois, 3 anos depois, confrontado com a realidade, é a mídia que tem que recuar sobre seus posicionamentos. Certo? Não tem um republicano que apareça para defender as estátuas de Thomas Jefferson ou George Washington. Pelo amor de Deus, o Partido Republicano, se assim se fizer excelente, é uma vergonha. São eunucos, são os brochas. O quão fácil é você defender Thomas Jefferson e George Washington? Isso é piada. Esses moleques mimados que estão agora tendo chilique nas ruas, criando pseudo-estados tirânicos nos seus guetos, esses moleques só podem pinotar falando a respeito do quão nobres, do quão erigidos de supremacia moral esses moleques são, porque eles têm uma estrutura, um aparato ideológico, político, poderoso sobre liberdade no mesmo país, no mesmo prato no qual eles cospem, na cultura americana, na Declaração da Independência, na Constituição dos Estados Unidos, está ali o aparato cultural que esses caras, dos quais esses caras se munem para atacar a fonte das próprias liberdades, a fonte de muitas das próprias liberdades que esses caras têm. Se de fato eles fossem um avanço no sentido de liberdade, não se comporiam autoritários e tirânicos a ponto de negar a contribuição daqueles mesmos caras que eles querem depictar exclusivamente como escravocratas. Como se todo homem que tivesse feito alguma negociação com um escravo fosse automaticamente igualado por completo. E Thomas Jefferson não tivesse mérito algum. É ridícula a covardia. É óbvia a injustiça. É óbvio, é um movimento de clara injustiça, é um movimento de claro dogmatismo. Ao invés de reconhecer o sujeito pela precisão daquilo que ele é, querem transformar o indivíduo num reducionismo grosseiro, torpe e conveniente apenas ao autoritarismo, a sua época ter escravos, ou não. É óbvio que a comparação feita por Trump em 2017 procedia, porque o argumento dele é, bom, se o que se está dizendo para derrubar as estátuas de confederados é que eles na Guerra Civil estavam do lado dos escravocratas, qualquer um que se envolva com escravocratas vai se fazer maculado o suficiente para esses puritanos doentios ao expurgo da história. Qualquer um deles. Eu não sei se o Bolsonaro deveria torcer contra ou a favor do momento em que a Antifa Tupiniquim começasse a depredar a estátua dos bandeirantes. Eu, particularmente, acho que seria uma publicidade surreal, agravaria dramaticamente um monopólio do nacionalismo, do patriotismo, que ele já tem. Por um lado, você poderia argumentar, politicamente, mas ele já tem tudo isso consigo. Ele já é o principal representante de patriotismo e nacionalismo dentre os atuantes políticos, as forças que procuram se vontade influente, que se procuram a vontade popular dentro do conflito no país. Ok, mas a incontestabilidade sempre é uma meta. E se o sujeito é o único que consegue aparecer diante da história do Brasil no papel que os bandeirantes têm na composição do que seja a nação brasileira, não estou nem fazendo um paralelo, com todo respeito aos bandeirantes, certo? Mas qual é o papel dos bandeirantes na liberdade se comparado com Thomas Jefferson?
E se tu imaginas o quão fácil é defender os bandeirantes, ou pelo menos a preservação da consideração histórica feita aos bandeirantes na construção daquilo que se diz São Paulo, daquilo que se diz Brasil, porque ou você nega tudo, esse é o problema. Esses caras, eles têm facilidade em derrubar esses estados, Thomas Jefferson inclusive, né, George Washington inclusive, porque eles se sentem à vontade em jogar a América pelo ralo. Só que se eles querem jogar a América pelo ralo, no ralo vai também tudo o que eles utilizam para produzir esses mesmos movimentos políticos. Porque não fosse o conceito de América, estavam todos escravizados em guetos, campos de concentração nazistas. Porque incluído também no conceito de América está a importante participação dos Estados Unidos em confrontar diversos movimentos autoritários pela história. Do mesmo jeito que você não pode apagar as ocasiões macartistas, as ocasiões autoritárias dos próprios americanos, não é possível ignorar quando estes mesmos indivíduos, a identidade desta nação, a identidade deste povo estava projetada no sentido da liberdade. Não é assim que você observa a história. Não é assim que você analisa homens. Não é isso. Isso é um momento, isso é a mesma preguiça intelectual de quem confronta, por exemplo, a filosofia ou filósofo, e ao invés de enfrentar a excelência do seu argumento no melhor da sua expressão, procura reinterpretar a tese apresentada da maneira mais conveniente possível, ou seja, mais vulnerável. Mas porque ele sabe que não tem os culhões e o substrato intelectual para confrontar aquela posição em sua versão efetivamente mais intensa. É uma cultura de eunucos, medrosos, pusilânimes, gente que não dá conta de arrumar a própria cama e que agora queima a Constituição americana, a Declaração de Independência, sem reconhecer mérito algum que aquelas peças tenham. Porque se ele reconhece mérito, se ele reconhecesse o mínimo mérito, ele questionaria a ação de metaforicamente assassinar, porque é isso que está em questão quando você derruba um estado do Thomas Jefferson, metaforicamente praticar violência contra aquele sujeito, sem ter a dignidade de sequer sentar à mesa e conversar com o cara. Em outras palavras, metaforicamente, ler a porra do pensamento do cara. Porque nem todo mundo escreveu. Mas para quem escreveu, o cara não tem desculpa de não ter como conhecer aquilo que o sujeito pensa. É uma vergonha.